Rapaziada, se por um lado faltou futebol, faltou jogada ensaiada, faltou qualidade, faltou jogadas individuais, por outro lado, sobrou entretenimento, sobrou a emoção, sobrou um roteiro bem feito. Seguinte, rapaziada, ó, termina agora o Campeonato Paulista, campeonato esse com vários capítulos, com várias histórias para serem contadas, mas um dos principais era a ascensão do Corinthians. A principal era uma melhora do Palmeiras nos últimos jogos. Esses dois roteiros eles se encontraram. O Palmeiras que não vinha jogando bem a primeira fase do Paulistão, o Corinthians que foi líder. Talvez não com grandes atuações assim, mas com resultados muito seguros, muito sólidos, com a ascensão de grandes jogadores, grandes histórias, a história do Yuri Alberto, do Memphis, do Hugo Souza. E por um lado, um time com muita solidez, um time muito constante, um time muito bem treinado, que é o time do Palmeiras, se enfrentariam com o jogo final, né, o segundo jogo, com o mando de campo do Corinthians, né? Graças a Deus acaba essa data FIFA e já vem com um jogo desse calibre aqui. É muito grande para nós. E vamos comentar um pouco desse jogo. O Corinthians consegue ser campeão paulista em um jogo bem ruim, um jogo bem fraco, um jogo pouco futebol, mas um jogo emocionante, principalmente na reta final, com uma festa absurda da torcida do Corinthians, um clima bem hostil no final do jogo ali, com expulsão, Abel Ferreira expulso, pênalti, grandes personagens aqui foram construídos para um roteiro quase que perfeito para o corintiano. Você ganhar do seu maior rival depois de 6 anos sem conquistar um título, você conquistar um Campeonato Paulista contra o Palmeiras em casa, do jeito que foi, segurado, com o Palmeiras não conseguindo criar nada, e o Corinthians sabendo administrar o jogo, o Corinthians sabendo jogar o jogo que tinha para jogar e consegue um título à la Corinthians, né? Rapaziada, vamos falar primeiro das escalações iniciais aqui do jogo, ó. Vamos falar primeiro pelo campeão, pelo Corinthians, que veio a campo hoje com Hugo Souza no gol. Acho que talvez o principal nome desse título, mas principalmente desse jogo aqui, da reta final do jogo, passa muito pelo que o Hugo Souza, o Neneca, né, fez. Mateuzinho na lateral direita, que jogou demais. Pra mim, no meu entendimento, o Mateuzinho foi o melhor em campo, apesar do Hugo Souza ser o principal nome, o maior nome dessa final. Pra mim, quem tava melhor jogando era o Mateuzinho, tava jogando o fino. Félix Torres, Gustavo Henrique formando uma dupla de zaga bem sólida hoje. Andileri, Ranieri e Martinez junto com Carrilho, que fizeram um jogo absurdo hoje, anularam o meio campo do Palmeiras. Na frente, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Yuri Alberto com uma grande história no Corinthians aí, de humilhado a hoje exaltado, cobiçado da seleção brasileira, enfim. É ele que fez o gol da vitória, né, no primeiro jogo esse que a gente já discutiu, já debateu, e se você quiser ver, se você não viu, o card tá aqui em cima, vai lá ver que é um vídeo bem elaborado sobre como foi o primeiro jogo, que eu acho que talvez trouxe um pouco mais de futebol do que nesse jogo aqui, mas menos entretenimento. Enquanto isso, pro lado do Palmeiras, a gente teve a escalação do Everton, do Mike, do Murilo, do Mikael que na minha visão falhou no gol do Yuri Alberto no primeiro jogo. Piquerez, que é absurdo que joga o Piquerez. Martins, Aníbal Moreno volta ao time, Estevão Veiga, Facundo Torres e Vitor Roque. O Tigrinho novamente não conseguiu soltar suas cartas, mas vamos falar disso durante o vídeo. Uma principal mudança, acho que teve no time foi a ausência do Richard Rios, né? Richard Rios, que é constantemente titular aí do time do Palmeiras, é um grande jogador, apesar de ter a torcida do Palmeiras muitas vezes pegar no pé dele por conta de alguns escolhas de jogadas em determinados lances. A torcida do Palmeiras reclamou muito no gol do Yuri Alberto, que ele tenta dar um passe ali de letra, não sei o que, e acaba perdendo a bola, sai o gol do Palmeiras, enfim. Mas mesmo assim é um cara muito importante, é um cara que dá muita participação do Palmeiras na parte ofensiva, ele pisa muito na área, ele tem uma grande qualidade de chute, de passe, enfim. Ele é um cara muito importante para a parte ofensiva, às vezes na parte de construção de jogada ali, de chegar ali, atuar na parte defensiva do Palmeiras, ele tá pecando um pouco nesses últimos jogos. Pecou nos últimos 2 confrontos contra o Corinthians, né? E 2 resultaram em gols do Yuri Alberto.
Enfim, como começa o jogo? Não começa. Na verdade, não temos chances ali. A primeira chance que a gente foi ter no jogo foi com 26 minutos do primeiro tempo. Você vê que não foi um jogo de muita trocação de grandes chances. Mas foi trocação de quê? De porrada. Foi trocação de quê? De vontade. Foi trocação de... Acho que de vontade. Se a gente for ver o jogo, o Corinthians começa muito bem no sentido de marcação. O Corinthians começa com suas linhas lá em cima, marcando, não deixando o Palmeiras jogar. O Palmeiras não conseguindo ficar com a bola, pifando muitas vezes, soltando, chutando, dando chutão. O Corinthians dominando o meio campo do Palmeiras, ali com como é que chama? O Carrilho, né? Eu só vou conferir. O Carrilho fez uma partida absurda hoje, dominou o sistema defensivo. Qualquer bola que o, que o meio campo do Palmeiras, o Aníbal ou o Martins pegava, ele já ia na caça direto junto com o Martins. O Martins também fez um grande jogo hoje, mas acabou sendo expulso ainda no jogo. Mas é isso, o Palmeiras não conseguia jogar. O Veiga também não foi bem sumido no primeiro tempo. O Raniel ali sempre na cola dele, sempre na cola dele. O Garro vinha para voltar para marcar. Garro que não apareceu muito no jogo, mas na parte defensiva todo mundo voltou, todo mundo deu a vida para jogar pelo time. E o Corinthians foi ficando com a posse de bola, o Corinthians foi administrando o jogo. O Palmeiras não começou com as linhas lá em cima. O Palmeiras parecia não saber que não estava com a vantagem, parecia muitas vezes que o Palmeiras estava com a vantagem. O Palmeiras não avançava suas linhas, o Palmeiras não começou pressionando o Corinthians, não começou incomodando a linha defensiva do Corinthians, não começou incomodando a saída de bola do Corinthians. O Corinthians tinha muita liberdade para sair jogando e o Corinthians administrava, tocava para o lado, tocava para o outro, achava um espaço, voltava e o Palmeiras correndo atrás da bola. O Palmeiras teve um certo momento do jogo, acho que era com, sei lá, 15 minutos de jogo, 20 minutos, que o Corinthians estava com 63% de posse de bola e o Palmeiras apenas com 37%, se não me engano era esse os dados da hora. E o que significa muito para um time que não tem, que está com a desvantagem de um gol numa final, na casa do seu rival, e você ainda fica sem a bola, não tem condição. A torcida do Corinthians estava infernizando o jogo inteiro. A torcida do Corinthians lotou hoje na Neoquímica Arena. A Neoquímica Arena foi recorde de público, enfim. Então hoje o clima do Palmeiras era o Palmeiras ficar com a bola para conseguir fazer o gol. Porque se não ficasse, não ia conseguir. O Corinthians é muito forte em casa. O Corinthians é absurdo em casa. É impressionante a queda do time do Corinthians quando não joga em casa. Contra o Barcelona de Guayaquil, contra o Palmeiras no primeiro jogo. O Corinthians não joga nada fora de casa, não joga nada. É impressionante essa mudança. E em casa o Corinthians é muito difícil de se ganhar. Então se você não ficar com a bola, você não vai conseguir marcar o gol. Você não vai conseguir marcar o gol. O Raniel ali mordeu, não deixou o Veiga jogar. O Andileri destruiu no primeiro jogo e colocou de novo o Estevão no bolso. O Estevão não conseguiu criar nenhuma jogada hoje. Não teve um lance de escapada do Estevão, de chute fora, nada. O Andileri sempre cortava, sempre chegava no carrinho. Mateuzinho pelo lado direito também não deixou nenhuma bola escapar. Mas foi um jogo de muito mais vontade. Foi um jogo de muito mais vontade. E o Corinthians sabendo administrar sua vida. Ali, a partir de mais ou menos dos 23 minutos, o Palmeiras começa a lançar um pouco mais suas linhas, começa a pressionar um pouco mais, imaginando talvez que o time do Corinthians estaria um pouco mais cansado fisicamente. Não sei se foi isso uma estratégia do Abel ou se foi só ele consertando o time no meio do primeiro tempo, não sei. Mas sei que a partir de mais ou menos dos 23 minutos ali, dos 20 minutos, o Palmeiras começou a morder mais, o Palmeiras começou a avançar um pouco suas linhas. E a partir ali, mais ou menos dos 30 minutos, começou a ter mais posse da bola, começou a ter mais controle das ações, mas sem nenhuma criatividade. O Palmeiras não teve o cara da criatividade. Como eu disse, o Veiga, que é o cara que acha um passe, acha um chute de fora da área, que é esse cara que atua com o Palmeiras do Abel, dessa forma de entrando na área, de chutando, de dando o último passe. Ele não apareceu, ele que é um cara que aparece muito em finais. Ele é um cara que tem gol em final de Paulista, tem gol em final de Libertadores, tem gols importantes em todas as decisões, Supercopa, enfim. Ele é um cara decisivo. E ele não apareceu hoje no jogo. Ele tentou um cruzamento aqui, outro lá,
mas sempre muito marcado, sempre muito apertado pelos jogadores do Corinthians. Como disse o Raniel, ele sempre vinha mordendo ele, enfim. Então o Palmeiras, o que ele apelava? Para cruzamento. A jogada do Palmeiras no jogo inteiro foi cruzamento, só. Pegava uma bola, cruzamento. Pegava uma bola, cruzamento. Porque ano passado até deu certo essa estratégia que você tinha o Flaco Lopes, que é um ótimo cabeceador. Mas agora o Vitor Roque não tem toda essa característica de ser um cara que qualquer bola aérea vai conseguir cabecear no ângulo e fazer um golaço. Não. O Vitor Roque é um cara mais de infiltração, de jogo rasteiro. E não foi isso que o Palmeiras produziu hoje. O Palmeiras não produziu. Apesar de eu achar que o Vitor Roque não fez um grande jogo hoje, não pegou na bola, também tem muito que se falar. Também tem muito contexto para se doar, para você fazer um julgamento pré-pronto assim, do Vitor Roque. Mas enfim, continuando sobre o jogo, termina o primeiro tempo com basicamente só a chance como eu disse, aos 26 minutos do primeiro tempo, que o Memphis dá um baita passe, acho que o Garro, né? Ele mete um chute na trave, assim, enfim. Mas foi um lance que o Garro tava sem ângulo, tava, assim, foi o principal lance do primeiro tempo, foi o único lance do primeiro tempo, mas pegou na trave, mas também não foi, foi mais um grande chute do Garro do que realmente uma grande chance criada. Mas enfim, acaba o primeiro tempo com uma péssima atuação do time do Palmeiras. O Palmeiras, no final do jogo, até conseguindo mais posse, enfim, mas não conseguindo produzir. O Palmeiras não conseguindo infiltrar na marcação do Corinthians. Tanto que termina o jogo com 3 finalizações pro Corinthians, nenhuma no gol. 2 finalizações pro Palmeiras, nenhuma no gol também. E posse de bola, o Palmeiras até conseguiu virar depois. Foi 53% no final do primeiro tempo contra 47% do Corinthians. Mas é o seguinte, volta o segundo tempo e como volta, nada diferente. O Palmeiras continuou com a bola, mas continuou com uma carência no setor defensivo. No setor ofensivo, quer dizer. Até tentou ali colocar mais o Piquerez para jogar na parte ofensiva, que o Piquerez, é um baita de um jogador. Ajuda muito na saída de bola e é um cara que sabe construir, sabe chutar de fora da área. Então tentou colocar o Piquerez para dar um pouco mais de volume, colocou o Flaco Torres mais como um homem central de criação, até para liberar um pouco mais o Veiga, para conseguir tirar essa marcação excessiva dele. E por alguns momentos até deu um pouco mais de resultado, mas nada muito significativo também. É assim que sai o lance do pênalti, que é o lance principal do jogo. E cara, é o seguinte, já vamos falar desse lance que foi o único que teve no jogo inteiro. Vamos falar desse lance que é o lance que definiu a final hoje. O Corinthians, se foi campeão hoje no Paulista, é por conta desse lance. Aos mais ou menos 70 minutos de jogo, o Facundo Torres enfiou a bola pro Vitor Roque, que sofre um carrinho do Félix Torres e é marcado o pênalti. Muito polêmico que o Félix Torres já tinha amarelo e não foi dado um segundo amarelo para ele, mas deveria ter sido dado. O Félix Torres deveria ter sido expulso no lance do pênalti. O Félix Torres dá uma entrada que o Vitor Roque ia sair na cara do gol. O Vitor Roque ia sair com a bola na cara do gol. E era preciso ser dado o cartão amarelo. E o Abel reclamou, foi expulso, reclamou. Aí os jogadores do Palmeiras também do banco reclamaram. Toda aquela confusão, jogo parado, enfim. Aquela várzea que acontece sempre no futebol brasileiro. O Abel foi devidamente expulso, mas ele tinha razão de reclamar que realmente o Félix Torres deveria ter sido expulso. Isso já até polêmica se foi dentro da área ou não. Pênalti. Na realidade, quando eu vi à primeira vista, eu achei que tinha sido fora da área. Acho que o contato se inicializa fora da área, ainda tenho essa opinião. Mas com as câmeras ali é bem difícil de você ver o ângulo em que as câmeras estão posicionadas, não é o melhor possível, então eu não consegui cravar com 100% de certeza. Foi marcado dentro da área, tá tudo certo. Eu também não achei um absurdo não marcar a pênalti, mas eu tive uma leve impressão que foi fora. E o pênalti decisivo, o lance decisivo do jogo, cai nos pés do Rafael Veiga, que é um cara muito decisivo. É um cara que marca em decisão, um cara que marca contra o Corinthians, é um cara que não pipoca. E é um cara que cobra muito bem pênalti. Até já ficou, acho que meses errado, não sei se anos. E por outro lado, a gente tinha no gol o Hugo Souza, o que defende muito bem pênalti, é um cara muito alto, com envergadura muito grande, então ele é uma muralha na hora do pênalti ali. É um cara que
Com um grande roteiro também do Corinthians, né? Sai do Flamengo com muitas questões ali, a torcida do Flamengo pegando muito no pé dele, falhando ali em lances decisivos ali, não conseguiu se recuperar do Flamengo. Vai pro Corinthians, ajuda o Corinthians a não ser rebaixado, ajuda o Corinthians a chegar na pré-Libertadores, fazendo defesas importantes, fazendo jogos importantes, e chega nessa hora contra o Rafael Veiga, o Neneca consegue salvar o Corinthians defendendo o pênalti. Um pênalti que foi bem cobrado pelo Veiga, foi no cantinho, foi forte, só que o Hugo é tão alto que ele conseguiu espalmar ela, conseguiu chegar nela como se não fosse nada. E ali acabou o jogo. Ali simplesmente acabou o jogo. A moral do Palmeiras, o que se tinha, acabou, porque ali era a chance de empatar com o Corinthians, às vezes até tentar virar e levar para os pênaltis. Que aí é outro jogo. Acho que o Palmeiras perderia nos pênaltis também, porque o Hugo é um baita de um, de um goleiro, e principalmente em pênalti, ele é absurdo. Em jogo do Benfica, ele pegou 3 pênaltis no mesmo jogo. Enfim, ele pegou o pênalti do Di Maria, pegou o pênalti do Arthur Cabral. Enfim, ele é um baita goleiro, principalmente em cobrança de pênalti, ele cresce bastante. E o Palmeiras perde. E a moral do Palmeiras despenca. Despenca que bate o nervosismo na hora. Você tem mais ali 15 minutos para você conseguir mais os acréscimos, para você ter que fazer um gol. Enquanto isso, a bola do Corinthians absurdamente se eleva. Os jogadores todos vão abraçar o Hugo. Todos os jogadores do Corinthians vão abraçar o Hugo. De reconhecimento, de gratidão. Deu pra sentir ali gratidão. Cara, obrigado. Você salvou a nossa pele. Que a gente não vai perder mais. Era essa sensação que passou. E a torcida do Corinthians também inflamou demais ali. Era claro que pra quem tava vendo o jogo, principalmente quem não torce pra nenhum dos dois times, como é o meu caso, ficou claro ali que o jogo tava decidido. O Corinthians não ia levar mais um gol. Não ia conseguir levar um gol. Com aquela moral que o time tá, com a moral que o time tava. Ainda mais com 11-11, não tem como. Aí passa mais 2 minutos, o Félix Torres, que tinha feito pênalti, dá mais uma entrada no Vitor Roque forte e é expulso. Ou seja, você pega tudo isso que eu construí agora e você joga no lixo, porque agora o Corinthians está com um a menos. Mas mesmo assim, é impressionante que o Corinthians não pareceu estar com um a menos em nenhum momento do jogo. O Corinthians não pareceu estar com um a menos em nenhum momento do jogo. A vontade que os jogadores do Corinthians jogaram, principalmente depois que o Félix Torres é expulso, é absurda. Jogadores dando carrinho dentro da área, jogadores dando chutão a todo momento, porque sabiam que o jogo tinha acabado, não tinha mais jogo. E os jogadores do Palmeiras já tinham entrado no modo desespero, tentar alçar a bola na área, mas de novo, não parecia que o Corinthians estava com a menos. Não mudou nada no jogo, não mudou nada. O Ramon fez alterações, colocou o Ryan, né, acho que é o nome do garoto, do no lugar do Carrilho, colocou ali o mas o meio campista ali tentou repor o time e conseguiu. O Corinthians não sofreu no jogo. O Corinthians não teve nenhuma chance clara que mexesse com o time. O principal lance foi o pênalti. E teve até chance do Yuri Alberto para conseguir matar o jogo, não conseguiu. E aí chega na hora do. Quando tá acabando o jogo, já tá ali nos seus 89 minutos de jogo. O Memphis recebe uma bola na lateral do campo e pisa em cima da bola a lá Soteldo contra o Vasco. E ali se desencadeia um porradeiro generalizado. Que desculpa, era o que o Memphis queria. O Memphis queria isso, o Memphis queria causar no jogo, o Memphis queria tumultuar o jogo para conseguir minutos. Era isso que ele queria, óbvio, como todo corintiano queria naquele momento. O corintiano queria acabar com aquele jogo e foi o que aconteceu. E saiu um porradeiro generalizado. Começa uma briga ali com do Marcelo, do Lomba com o Martins do Corinthians. O Martins dá um tapa na cara do Lomba, o Lomba dá um chute no Martins, os dois são expulsos. Discussão, o Vitor Roque querendo pegar o Memphis falando que o Vitor Roque é pequenininho. Pô, é absurdo. E a torcida do Corinthians deu uma aula de bola. A aula do Corinthians deitou e rolou hoje. A torcida do Corinthians foi o 12º jogador hoje. Com grande sobra, a torcida do Corinthians começou a tumultuar o jogo para mostrar que acabou o jogo. A torcida do Corinthians
Ela lançou sinalizador, lançou rojão, calou rojão dentro do campo. A torcida do Corinthians acabou com o jogo. A torcida do Corinthians dá pra sentir no semblante dos jogadores do Palmeiras que a moral deles tinha acabado. A torcida do Corinthians já tinha pregado a tecla, acabou o jogo, a gente é campeão. E os jogadores do Palmeiras parece que sentiram muito isso. Até perguntei como não sentir 50 mil cabeça com sinalizador, rojão e grito e não sei o que. Tava absurdo hoje. Eu poucas vezes vi isso no futebol, de uma pressão tão fervorosa assim. E um jogo que tava assim, nos acréscimos ainda foi dado 16 minutos de acréscimo. Então tinha tempo pra caralho pro Palmeiras empatar, mas o Palmeiras não fez nada. O Palmeiras não fez nada. Parecia que o Corinthians estava com um jogador a mais. Porque a torcida do Corinthians não deixou o jogo seguir. De vaia, de pressão e de... Pô, é absurdo o que a torcida do Corinthians fez no final do jogo. Sem ser campeão ainda. Se o Palmeiras faz um gol aí no finalzinho, o jogo ia pros pênaltis. Não tem essa de larga a vantagem. Não. A torcida do Corinthians fez o que fez. Podendo ainda perder o jogo em um lance. Mas acaba o jogo. O Corinthians é campeão paulista. O Corinthians encerra o Campeonato Paulista com a taça. E de forma merecida. O Corinthians foi realmente o melhor time do Campeonato Paulista. Foi o time que teve a melhor campanha na primeira fase. Não tremeu quando viu seus grandes rivais. Teve ali uma derrota para o São Paulo, mas apenas. Quando viu o Santos. Acabou com o Santos quando viu o Palmeiras. Ganhou do Palmeiras com aquilo que tinha. Jogou o jogo no Allianz Parque. Jogou tudo lá atrás, jogou nada. Conseguiu sair com uma vantagem ainda. Às vezes por uma questão de sorte ali. Você teve o lance do Mateuzinho que salvou em cima da linha. Mas soube administrar bem o seu resultado. E sai com uma vitória merecida. O Corinthians não veio para jogar futebol hoje. O Corinthians veio para ganhar. O Corinthians veio para vencer o Campeonato Paulista. E foi isso que aconteceu. O Corinthians venceu o 31º, né, título de Campeonato Paulista de forma merecida, com ali bonificações ali para Hugo, para Mendes, que no final ele começou a tumultuar todo o jogo, tentou dar caneta, chapéu e trem, ele chama a torcida, então ele participou muito também dessa reta final. Para o Willian Alberto, que também estava chorando ali no final do jogo, ele que viveu momentos de baixa no Corinthians, viveu momentos muito difíceis no Corinthians, de humilhação, e ele fez o gol do título. Pro Neneca, que sai do Flamengo também de forma muito escrachada e sai e já se torna um jogador muito respeitado e amado pelo torcedor do corintiano, ainda mais por conta de atuações como essa. Enfim, Corinthians consegue se consagrar campeão depois de 6 anos contra o seu maior rival no palco, onde foi vice-campeão paulista em 2020. Então muitos roteiros foram se convergindo para uma bela história sair no final. Corinthians campeão. E é basicamente isso, rapaziada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam do jogo, o que vocês acharam do Campeonato Paulista, o que vocês acharam do Corinthians. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos que virão. Já vão ter ali a primeira rodada do Brasileirão, Palmeiras e Botafogo, Flamengo e Inter. Vamos cobrir aí o Brasileirão completo. Os principais jogos tem Super Mundial ainda. Eu vou cobrir tudo do meu time, que é o Flamengo. Eu vou cobrir jogos importantes do Corinthians, jogos importantes do Palmeiras, jogos importantes de todos os times. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e falou!